Estamos de volta com Central 98 nessa manhã de segunda-feira, segundou. Deixa eu te lembrar que neste mês o Aceleradores do Bem abraçou a causa do Alessandro Ilhas e a campanha foi um sucesso, viu, gente? Você colaborou em menos de um mês. O Alessandro conseguiu aquilo que mais precisava, que era a nova prótese mecânica e uma cadeira de banho. Então, a todos os nossos ouvintes do bem aí, muito obrigada. E se você conhece alguém que esteja precisando de ajuda, manda um e-mail para aceleradores@98fm.com.br. É o Aceleradores do Bem mais próximos de um mundo melhor. A gente prometeu, a gente fala de metrô aí, né? Sempre um tema polêmico. Belo Horizonte, gente, deverá receber aproximadamente R$1 bilhão para o financiamento da linha 2 do metrô, que vai do Calafate ao Barreiro. O valor é proveniente de indenizações recebidas pelo governo federal da Ferrovia Centro-Atlântica. O anúncio foi feito pelo senador mineiro Carlos Viana, do PSD, no fim de semana. E ele já está conectado com a gente aqui no Central 98 para explicar um pouco mais sobre esse repasse. Bom dia para você, senador. Bom dia, Carol. Bom dia também ao João Henrique. Bom dia. A todos os ouvintes da 98. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, trazendo uma boa notícia, viu? Prazer é nosso recebê-lo aqui no Central 98. E a pergunta principal é: agora vai mesmo? Sai essa linha 2 do metrô? Como é que tá essa questão? Olha, você e o João, me perdoe, eu sou de uma geração já bem à frente de vocês. Acho que quando nasceram já tinha essa polêmica sobre o metrô de Belo Horizonte, né? E esse passado que nós não sabemos exatamente o que aconteceu e que agora a gente tem a possibilidade de escrever um novo futuro para ele, né? Eu sei que muita gente é pessimista sobre isso. Eu estava vendo o João comentar aí com relação a quando a gente toca na realidade, né? Às vezes a pessoa fala assim: você é pessimista. Não é. A gente precisa ter prudência, tem toda a razão o João quando falou com o ouvinte. E nesse caso do metrô, eu sei que as pessoas têm uma desconfiança com toda a razão. Primeira coisa, Carol, eu estou fazendo aquilo que os senadores que me antecederam não fizeram. É bom a gente deixar bem claro que essa questão do metrô é uma questão política. Ela, nos últimos 30 anos, que é o projeto que nós temos, ela ficou em segundo plano. Primeiro, por questões do governo federal, do âmbito da administração pública. Nós tivemos uma briga do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o ex-governador de Minas, Itamar Franco. Isso nos prejudicou muito. Posteriormente, nós tivemos representantes políticos que trabalhavam para as empresas de ônibus, para o transporte da região metropolitana, que a vida inteira ganhou muito dinheiro com a questão dos ônibus lotados e não interessava a elas de maneira nenhuma a questão do metrô avançar. Depois nós tivemos uma presidente que dizia que era mineira, mas não era mineira, e um senador que dizia que representava Minas, mas morava no Rio, e Minas Gerais ficou no meio dessa briga política, e o atraso está aí, e naturalmente a desconfiança das pessoas com relação ao que se está fazendo. Hoje, se nós fôssemos depender do dinheiro, do orçamento da União, ou seja, dos impostos, o metrô não sairia definitivamente. O que nós fizemos foi posicionar Minas Gerais como prioridade dentro de um acordo que interessa ao Brasil e que passa por Minas Gerais. Eu gostaria de poder explicar rapidamente que nós temos dois assuntos paralelos a essa questão do metrô que é preciso que seja compreendido para que a pessoa entenda a dimensão do que nós estamos trabalhando. Nós temos em Minas Gerais, se não a maior, uma das maiores malhas ferroviárias do Brasil. Isso vem desde o século passado, nos anos 30, 40, com a questão depois, já no século XX, da Uzi Minas, no Vale do Aço e por aí vai. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República, ele concessionou essas ferrovias. Acabou com a rede ferroviária federal e entregou para, na época, a Vale, a mineradora, a Ferrovia Centro-Atlântica, e ela, em consórcio com outra, pegou a segunda ferrovia que vai até o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Bem, no pacote, além das ferrovias que estão sendo usadas, vieram também ferrovias que ficaram abandonadas. Por exemplo, Sete Lagoas tem uma que vai até Salvador, na Bahia, totalmente abandonada, que é patrimônio dos brasileiros. Agora, há 2 anos, começou-se uma negociação em que a mineradora quer antecipar o contrato dela de uso da Ferrovia Centro-Atlântica, ou seja, continuar usando a ferrovia, essa do trem de passageiros, passa por Valadares, vai até o Espírito Santo. Ela quer antecipar o contrato.
ia terminar daqui a 10 anos, quer mais 30, ou seja, 40, e quer devolver as ferrovias que ela não usou. Dessa devolução das ferrovias, foi feito um acordo de R$1 bilhão e 200 mil em multas. É esse dinheiro que nós estamos trazendo de volta para Belo Horizonte. Por que de volta? Porque na negociação, no ano passado, há um compromisso político conosco em Minas de fazer o investimento. Mas as prefeituras do interior de Minas, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, onde as ferrovias passam, as ferrovias abandonadas, elas reclamaram, foram ao Ministério Público Federal, dizendo o seguinte: por que Belo Horizonte vai receber 1 bilhão e nós não vamos receber nada? O Ministério Público, então, questionou o governo federal e, para que essa história não virasse uma briga política, o Ministério da Infraestrutura destinou dinheiro para o Tesouro. Ou seja, Minas Gerais perdeu o investimento nessa área. E aí ficou aquela história. Pronto, perdemos mais uma batalha, mas se eu fosse olhar o pessimismo, se eu fosse olhar para trás, eu não teria desistido, mas não é isso. Nós sentamos com o governo federal mais uma vez, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério da Infraestrutura, com a Advocacia Geral da União, com o Ministério Público Federal e buscamos um acordo. Por que não refazer na Justiça a devolução desse dinheiro para o financiamento do metrô em Belo Horizonte? E estudamos a melhor maneira, que não é colocar dinheiro no caixa do governo. Se você puser 1 bilhão hoje no governo de Minas Gerais, a Justiça vai lá e toma ele todo para poder pagar compromissos atrasados. Nós decidimos, então, criar uma conta no BNDES, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma conta específica para o financiamento do metrô e colocar essa conta num chamado plano de parcerias e investimentos. É diferente das PPPs, é uma PPI. O que é isso? O governo federal coloca o dinheiro, o BNDES acompanha o projeto e a iniciativa privada ou o governo estadual executam, e foi essa a nossa solução. Na semana passada, faltava a última autorização no âmbito federal, que era do ministro Paulo Guedes da Economia. Porque esse dinheiro estava indo para o Tesouro e era preciso que tirasse ali do planejamento para 2021 e se desse a destinação da PPI. O ministro Paulo Guedes autorizou a PPI, vocês inclusive deram a notícia, essa conta já está ativa. Nós entramos em contato, eu especificamente, com o governador Romeu Zema, com a Secretaria de Infraestrutura, e fizemos um acordo de que o governo assume a obra do metrô terceirizada, ou seja, o governo vai contratar uma empresa, não é o governo que vai fazer, mas quem vai administrar vai ser Minas Gerais, porque é uma obra nossa. E essa autorização do Paulo Guedes foi dada na última quinta-feira para que o acordo pudesse ser refeito. Daí, nós já pedimos à Justiça Federal que digitalize o processo, que ainda é de papel, né? E eles estão lá na quarentena, mas o processo digitalizado, a Advocacia Geral da União poderá, então, entrar com a minuta protocolar e nós homologaremos o acordo para que a gente possa definitivamente ter esse 1 bilhão para o financiamento do metrô em Belo Horizonte. A história, ela tem essas nuances todas, mas eu estou muito otimista de que nós vamos conseguir resolver isso agora, nas próximas semanas, né? Antes que alguém entre para poder dizer que nós estamos ganhando muito dinheiro para o metrô e por aí vai, nessa história toda. Então, essa Carol e João, é a história que, pela primeira vez, talvez em 30 anos, nós estamos conseguindo fazer com que o governo federal olhe para Minas Gerais nos chamados grandes investimentos de infraestrutura. Senador, meu medo é exatamente o que você falou, que já aconteceu outras vezes também, de outros estados reclamarem e tentar pegar parte desse dinheiro. Tomara que isso não aconteça. E sobre isso, senador, a questão da CBTU, como é que fica sobre isso? Que a CBTU sempre alega prejuízos. Isso pode mudar alguma coisa nessa questão da CBTU, de comandar o metrô? Vai ser privatizado? O que você tem em relação a isso? Essa pergunta, ela é a espinha dorsal de todo esse processo de mobilidade para a região metropolitana de Belo Horizonte. O metrô, João e Carol, ele já poderia, pelo menos 2 décadas, ter se tornado o principal eixo de transporte de Ribeirão das Neves até Betim, por exemplo.
toda a região metropolitana poderia ter sido atendida se nós não tivéssemos sido colocados em segundo plano e os interesses de grupos de investidores, de empresários de transporte, não tivessem nos jogado para o escanteio com relação a isso. Então, a CBTU, quando o Fernando Henrique Cardoso e o Itamar brigaram, olha que isso tem tempo, hein? Já passou água debaixo dessa ponte. O Fernando Henrique não quis manter a briga política com o ex-presidente. Então, pegou a CBTU de Minas e colocou sob a administração da CBTU do Rio. A CBTU do Rio hoje não tem mais nenhuma linha, não tem um vagão, é uma empresa que está sendo desfeita. Então, se a do Rio está sendo desfeita, imagina a de Belo Horizonte como ficou. O que nós combinamos com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e aqui eu quero saudar o ministro Rogério Marinho, que tem sido um grande parceiro nosso em Minas Gerais, é a criação de um grupo de trabalho que já está, inclusive, montado, já está todo ele já planejado, juntamente com o governo de Minas, para que em 24 meses a gente possa saber o que é a CBTU de Minas Gerais. Quanto ela gasta de verdade? Qual é o tamanho dela? O patrimônio que ela tem? Quanto vale essa empresa? Com a linha 2 do metrô, um investimento de 1 bilhão, nós vamos praticamente dobrar o número de passageiros. Essa empresa passa a ser viável economicamente ou não? Se ela for viável economicamente, vale a pena o governo do estado, por exemplo, fazer uma PPP, quer dizer, dividir a CBTU e sendo administrada por outros? Ela é uma empresa que dá prejuízo, então ela vai ser privatizada com investimento? Essa pergunta nós vamos responder depois de feito uma grande auditoria, um grande estudo sobre a CBTU de Minas Gerais, porque hoje ela é uma caixa preta política. A superintendência, a indicação política, as diretorias, os chefes de gabinete. Em Brasília, ninguém nem sabia que CBTU em Minas Gerais existia. Ela vai se transformar numa empresa independente e aí sim nós vamos saber o que fazer com ela, porque nós vamos conhecer claramente o que é a CBTU. Senador, como é que fica a questão de prazos, né? Acho que é uma pergunta aí que todo mundo deve estar se fazendo, essa questão da liberação, o que precisa ser feito, né, em termos de estudo de viabilidade do metrô também, e aí para o início das obras aí, já tem um cronograma, um planejamento que a gente pode pensar aí no caso da liberação dessa verba? Carol, o projeto da linha 2, ele já existe, há 15 anos ele está pronto, talvez até mais. Ele precisa ser readequado. Se você, por exemplo, um dia passar ali na região do Betânia, toda a parte oeste de Belo Horizonte, você vai ver que muita gente já invadiu a área de domínio novamente. No passado, as famílias foram retiradas, foram indenizadas, a obra não avançou e muita gente voltou a ocupar ou invadir, cada um usa aí o termo que quiser nessa história. Essas famílias naturalmente terão de ser atendidas mais uma vez, nós não estamos falando em retirá-las de lá de uma hora para outra, isso tudo demanda tempo, a gente precisa respeitar naturalmente as regras e as pessoas que estão ali, mas elas precisam sair, porque já é uma indenização e é uma área que está já destinada ao metrô. Então a linha, hoje, ela é usada para os trens da MRS. O que vai ser feito é a construção de uma segunda linha, uma linha paralela à que já existe, porque o metrô não pode circular na mesma linha de trem de carga, é uma regra de segurança. Essa construção de uma nova linha, das estações que já estão, inclusive algumas até iniciadas, e a sequência, isso leva aí de 36 a 48 meses, no máximo, em relação a isso. Se nós conseguirmos, nesta semana ou na outra, a homologação do acordo na justiça, né, entendendo lá o meritíssimo, que está tudo certo, que não há nenhum problema, a gente não tendo que fazer nenhum recurso adicional à Advocacia Geral da União, quer dizer, está tudo ok, as partes estão em acordo, nós já começaremos, no mês que vem, no mês de outubro, os depósitos na conta do BNDES. Isso, João e Carol, pode inclusive tornar a obra mais barata, porque uma coisa é você abrir uma licitação e concorrência para uma obra que vai ser financiada pelo orçamento público, que atrasa, depende de bancada política, de governo, de Ministério da Economia. Mas quando você tem uma verba que vem da iniciativa privada e que vai ser colocada à disposição de uma obra, isso torna o investimento muito mais atrativo e, inclusive, mais barato. Eu tenho comigo que se nós agora, no segundo semestre, resolvermos essa questão jurídica, porque a questão federal está toda ela equacionada, nós já no ano que vem começaremos a ver os primeiros movimentos em relação à linha. E é bom lembrar
que não vai ser a ferrovia, não vai ser a Vale. Quem vai construir quem vai gerenciar essa obra é o governo do estado por meio dessa PPI que está aí. Então eu acredito sinceramente que o ano que vem nós podemos ter já a movimentação no entorno de modernizar o projeto e já começar a retirada dessas famílias e a execução das primeiras obras. Tomara, viu, senador? Deus te ouça e que realmente Amém. Essa linha 2 ela saia do papel. E, senador, só pra gente finalizar, a gente tem que falar de outra obra, né? O anel rodoviário, que eu me lembro que em 2017, se eu não me engano, essa mesma indenização foi pauta do Ministério Público Federal. Eles tinham falado que esse repasse seria feito até para o anel rodoviário, mas depois teve um entendimento de que esse dinheiro só podia ser usado para ferrovias, não poderia ser usado no anel rodoviário. A gente pode acreditar também que o anel rodoviário vai ser a próxima pauta? Como é que está essa briga do anel rodoviário de Belo Horizonte? Ô João, é o seguinte, é bom a gente deixar claro para as pessoas o que é possível e o que não é possível. O anel rodoviário de Belo Horizonte é parte de uma concessão federal da Via 040, que é a BR-040 que sai hoje de Juiz de Fora, nesse trecho e vai até Brasília. Nós não temos como municipalizar o anel rodoviário de Belo Horizonte, como foi defendido, falado recentemente. Isso não é possível, porque é uma concessão federal. O que nós temos que fazer com relação ao anel é a construção de um rodoanel. E aqui eu posso dizer para você, assim, já em primeira mão, abrindo o que está sendo planejado, tem um estudo muito adiantado que está sendo feito do governo federal, juntamente com o governo do estado de Minas Gerais, em que os valores de reparação da Vale, por conta de Mariana e Brumadinho, sejam usados em obras de infraestrutura. Eu não estou falando de indenizações. As indenizações de Mariana, as indenizações do crime de Brumadinho, elas vão para as famílias, os comerciantes, para a cidade. São indenizações na justiça. O que eu estou falando é do que eu defendi na CPI de Brumadinho, que eu fui relator no Senado. A Vale deve uma reparação a Minas Gerais, a nossa imagem. A Vale prejudicou a imagem do estado de Minas Gerais no mundo todo. Inclusive, na questão de investimentos, nós tivemos prejuízo, porque isso ecoou no mundo inteiro. Essa reparação, ela já está sendo discutida junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Vale e o governo do estado. Nós estamos falando de 15 bilhões de reais de reparação. O que a empresa quer é que, pagando os 15 bilhões, ela não quer mais ser processada por nada. Ela quer pagar isso, pagar as indenizações e o assunto ser colocado como passado. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais entende que não, que independentemente da reparação, a Vale pode ser processada a qualquer época. Se nós conseguirmos fechar esse acordo, esses 15 bilhões, eles serão usados para várias obras. Do metrô, a linha 1, para ir até Betim, na sequência, é uma possibilidade. A outra é o rodoanel. O governo federal tem um interesse muito grande nesse acordo, porque esse rodoanel, ele seria feito juntamente já com o início da duplicação da BR-381, ou seja, nós tiraríamos todo o trânsito de caminhões do anel para uma nova pista, dentro de uma concessão também nova, que vai ser feita no ano que vem, e o anel, então, seria entregue para Belo Horizonte como uma nova avenida do contorno. Essa negociação está na mesa, é uma possibilidade que ainda está dentro de um projeto. Saindo esse acordo, juntamente do Ministério Público, o governo e a Vale, nós então teremos a solução definitiva para o rodoanel de Belo Horizonte. Mas isso ainda podemos esperar um pouco mais de tempo, porque depende ainda, como eu disse, dessa série de negociações que estão à mesa. Mas há uma solução à vista, João. Tomara também. Mais uma boa notícia, né, senador? Obrigado. Tá aí a gente na torcida, então. Central 98 conversando com o senador mineiro Carlos Viana. Senador, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98, viu? Obrigado, Carol. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, João. Né? Vocês, a nova geração nossa do rádio. Estou muito feliz de participar e espero que Deus nos dê a capacidade de conseguir ajudar a resolver os problemas, né? Para que futuramente possa se andar no metrô e não ficar essa lenda que nós estamos convivendo com ela há 30 anos. Um abraço a todos. Grande abraço e ótima semana para você.